Vamos lá então, pessoal. Hoje, prosseguindo com o nosso estudo nos clássicos do desenvolvimento econômico. Hoje nós vamos estudar um economista que eu me identifiquei muito com ele, que é o Albert Hirschman. Ele foi um alemão, nascido em 1915 e faleceu em 2012. Atravessou aí todo o século XX e início do século XXI também. Nós já passamos por Paul Rosenstein-Rodin, por Hans Singer, por Nurkse e também Arthur Lewis, em que nós vimos aí a contribuição desses pioneiros para o pensamento aí desenvolvimentista aí que surge basicamente ali pós Segunda Guerra Mundial, anos 40 em diante, em que a ideia, o ímpeto pelo planejamento econômico veio com muita força. A economia já passara pela Revolução Keynesiana, um certo consenso acadêmico pelo establishment dos representantes, os políticos, os acadêmicos dos países desenvolvidos de que o liberalismo fracassou, ou de que pelo menos o liberalismo não seria o caminho da prosperidade para os países subdesenvolvidos. Então todos esses economistas eles nascem reagindo ao ideário liberal e, em contrapartida, eles defendiam um papel ao Estado para promover realmente o crescimento econômico dos países atrasados, notadamente através de um processo de industrialização, porque eles perceberam, era um consenso de que somente a indústria, uma estrutura produtiva complexa nos países, seria capaz realmente de catapultar esses países a os maiores níveis de crescimento econômico, desenvolvimento econômico e renda da população. Agora, o Albert Hirschman é um economista muito interessante. Obviamente que ele tem influências de Keynes, ele tem influência até de Marx, tem influências de Schumpeter, mas mais do que isso, mais do que essa obviedade, digamos assim, o Hirschman ele tem pelo menos 3 influências inusitadas e que o tornam interessantes. A primeira dela é o próprio romancista Franz Kafka. O Hirschman era um economista que gostava muito de literatura, de história, de ciências sociais, de psicologia. E o Kafka é um autor que, embora é um romancista, influenciou tangencialmente o pensamento, a cosmovisão do Hirschman, que isso repercutiu na teoria econômica do Hirschman ou nos escritos econômicos dele e na forma como ele pensava a estratégia para o desenvolvimento econômico das nações. E o ponto aqui do Kafka é justamente o elemento de complexidade, de ambiguidade e de incerteza presente nas obras do Kafka. Outro autor inusitado, mas que influenciou também o modo de pensar do Hirschman, foi o Einstein. O Einstein, embora era lá um físico, e o que influenciou Hirschman, advindo do Einstein, foi realmente o caráter experimental do conhecimento. Então o Hirschman vai ter muito disso, ele não vai tomar muita coisa a priori, ele vai rechaçar inclusive os pioneiros do desenvolvimentismo, o próprio Paul Rosenstein-Rodin, o próprio Nurkse, o próprio Arthur Lewis, porque esses eram economistas que propugnavam soluções para os países subdesenvolvidos a partir de certas leis universais da economia, seja da economia clássica, seja da economia marxista ou keynesiana. E o Hirschman reage a essa tentativa de oferecer soluções baseadas em leis universais para todos os países, para os países subdesenvolvidos que deveriam aplicar essas teorias, essas medidas, que elas levariam esses países ao desenvolvimento. Hirschman era um crítico dessa perspectiva. Então esse elemento experimental lá do Einstein
é onde o Hirschman também bebe. E uma terceira influência inusitada do Hirschman, que vale a pena mencionar aqui, nem tão inusitada assim, mas que enriquece o escopo e a perspectiva teórica dele, é o sociólogo Max Weber. Então, a compreensão das crenças, das normas sociais, como que tudo isso impacta o comportamento econômico das pessoas, de uma sociedade, ele também bebe lá no Max Weber e traz isso para a postura epistemológica que ele adota para pensar tanto a economia enquanto ciência e para pensar propostas, estratégias de desenvolvimento econômico para esses países subdesenvolvidos. E daí emerge o princípio dele, que ele não parte de nenhuma lei econômica universal para aplicar top-down nos países subdesenvolvidos para que eles saiam desta condição, como fizeram, em boa medida, os pioneiros do desenvolvimentismo, o qual o Hirschman reage. Então, isso é interessante. Outra coisa muito interessante do Hirschman é a própria biografia dele. Ele nasce na Alemanha em 1915, em Berlim. Em 1933, com 18 anos, o avanço nazista na Alemanha faz com que ele saia de lá e vá para a França, com 18 anos. Na França, ele começa a estudar na Sorbonne, inicia seus estudos acadêmicos por lá, mas logo em seguida, em 1938, ele sai da França e vai para a Itália como exilado. E na Itália ele vai concluir o doutorado em economia, e nessa altura do campeonato, com 20 e poucos anos de idade, ele já sabia então o alemão, já sabia o francês e já sabia o italiano. Ele começou a se tornar verdadeiramente um poliglota, e isso depois vai também ser muito importante para a carreira dele, né, como funcionário do governo americano, como funcionário da ONU, como funcionário do Banco Mundial. Inclusive, veio trabalhar na Colômbia, a partir dos anos 50, 60, em que ele conheceu a realidade da América Latina, escreveu muito e participou muito das discussões sobre o desenvolvimento econômico na América Latina, inclusive no Brasil. Então, depois da Itália ainda, ele vai para os Estados Unidos. Em 1941, ele vai para os Estados Unidos, então com 26 anos. E durante a Segunda Guerra Mundial, justamente ali em 42, 43, ele serve ao exército americano, não tinha escapatória, foi para a guerra, participou na Itália, e depois ele volta e aí fica em Washington ainda durante a Segunda Guerra Mundial, mas aí já enquanto economista e trabalhando em projetos de planejamento econômico aí da guerra e do pós-guerra. É então, após a Segunda Guerra Mundial, a partir do fins dos anos 40, início dos anos 50, que ele vai trabalhar na ONU e depois no Banco Mundial. Então, o Albert Hirschman, além de ser um acadêmico de destaque, ele foi um homem que viveu como, digamos assim, um tecnocrata, embora ele fosse um crítico dos tecnocratas convencionais. Ele não era aquele tecnocrata que dizia, cagava regras, leis e teorias para os países subdesenvolvidos seguirem para prosperarem as suas economias. Realmente ele era um crítico dessa perspectiva e ele inicia então a sua contribuição teórica reagindo a dois grandes males, segundo ele. O primeiro mal, e veja que interessante com toda essa trajetória biográfica e profissional dele, então o primeiro mal que ele reage é justamente essa intenção dos representantes, dos políticos, dos acadêmicos dos países desenvolvidos em entregar uma teoria econômica, uma estratégia de desenvolvimento econômico para os países subdesenvolvidos seguir, baseados em leis gerais, universais da economia. E o segundo mal que ele reage é justamente a passividade na qual os países subdesenvolvidos aceitavam e seguiam esses mandamentos advindos
dos representantes aí dos países desenvolvidos, o que ele veio a chamar de fracassonomia. Então, o que nós aqui depois íamos chamar através de a partir de Nelson Rodrigues, né, de síndrome de vira-lata. A gente aceita o que vem de fora, porque lá eles são desenvolvidos e mais inteligentes do que nós, portanto, sabem mais do que nós, vamos apenas fazer o que eles nos dizem para fazer, que tudo vai dar certo. E, obviamente, esse não é o caso, e o Hirschman tinha consciência disso e lutou contra isso. Então, a perspectiva do Hirschman nesse sentido era de que o processo de desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos não deveria ser através desse modelo de adotar, né, critérios e políticas recomendados pelos países desenvolvidos, mas sim, primeiro de tudo, ter consciência de sua própria situação e, com base nessa consciência, construir a sua alternativa de desenvolvimento a partir da sua realidade e não levando em conta leis gerais da economia que, por mais sábios que fossem aquele que estivesse sugerindo, seguir por esse caminho. Então, Hirschman criticava essa perspectiva e, com esse olhar experimental, esse olhar da complexidade, da incerteza, né, que vem desde Keynes, mas ele encontra essas complexidades e incertezas da realidade também em autores como Franz Kafka, na literatura, e um psicólogo que também influenciou ele, que foi o Kurt Lewin, e ele dizia que os países subdesenvolvidos então deveriam encontrar o seu próprio caminho de desenvolvimento a partir de um diagnóstico de sua situação e, a partir disso, então, determinar, reunir recursos, forças para fazer com que o desenvolvimento acontecesse. E aí o que ele chamava de determinação. Então, não é porque os países eram subdesenvolvidos e não poderiam aceitar, né, recomendações externas, que deveriam ficar passivos. Não, muito pelo contrário, deveriam recrutar energias, recursos, inteligência para fazer o seu próprio caminho no processo de desenvolvimento. Então, isso o Hirschman propugnava, né, reagindo às teorias top-down dos desenvolvimentistas anterior a ele, como Rosenstein-Rodin, o Nurse e o Arthur Lewis. Essa primeira contribuição intelectual dele para o desenvolvimento. A segunda foi o efeito complementariedade do processo de desenvolvimento e a defesa do desenvolvimento a partir do desequilíbrio. E aí vem tanto essas influências epistemológicas que levam em consideração a complexidade da realidade, né, a ambiguidade e a sua incerteza, mas também um elemento aí de Schumpeter, né, da destruição criativa do capitalismo. Então, diferente do Rosenstein-Rodin, que defendia um planejamento estatal para promover toda uma industrialização equilibrada em diversos setores nesses países pobres, o Hirschman defendia mais, a partir desse dado da incerteza e da complexidade, de que o crescimento e o desenvolvimento ele se dá num contexto de desequilíbrio, de destruição criativa. E é nesse processo de desenvolvimento, de desequilíbrio, de descontinuidade, de inovação que surge, que os próprios agentes do desenvolvimento vão aprendendo com essa realidade, com essa experiência, e a partir desse conhecimento fazem com que o desenvolvimento vá à frente. O que não significa, como diz o próprio Hirschman, que o desenvolvimento é um processo imparável. Não. O desenvolvimento pode ter obstáculos que o inviabilizem. Mas Hirschman vai dizer que, mesmo assim, né, o caminho do desenvolvimento se dá a partir de um processo de aprendizagem destes agentes locais, internos do país, enfrentando os obstáculos e aprendendo com essa experiência e, né, disseminando esse conhecimento que gera a prosperidade, o empreendedorismo, a iniciativa privada e o desenvolvimento econômico por fim. Inclusive, ele vai falar num termo muito interessante que é a habilidade
gerencial que exige que países que estão se desenvolvendo, e os desenvolvidos já têm, porque exige-se que tenha uma habilidade gerencial. As empresas precisam ser bem geridas para terem sucesso e o desenvolvimento acontecer. E o Hirschman vai dizer, não é vindo, né, um burocrata, um acadêmico de um país desenvolvido e dizendo como tem que fazer que as coisas vão acontecer. De novo, Hirschman vai dizer, o desenvolvimento econômico dos países subdesenvolvidos vão acontecer num contexto de incerteza, num contexto de complexidade e num processo de aprendizado ao longo do tempo, né? Portanto, não existe uma receita pronta a ser dada, embora tenha alguns pré-requisitos ali que é óbvio que precisa ter, tem que ter capital, só que não basta ter capital ou poupança, você tem que reunir esse capital e essa poupança com a atividade empresarial. E uma atividade empresarial bem sucedida, portanto, ela precisa de habilidades. E essas habilidades não vêm de cima para baixo, é em gerindo uma empresa, em enfrentando as dificuldades, em empreendendo, que você cria o conhecimento gerencial adequado para enfrentar as dificuldades, para prospectar os negócios e para crescer. Então, Hirschman traz isso como um dos elementos da estratégia de desenvolvimento dele, que inclusive é o nome do livro dele de 1958, A Estratégia do Desenvolvimento Econômico. Então o Hirschman, diferente dos outros também pioneiros do desenvolvimento econômico, ele traz elementos realmente sui generis que engrandece a sua perspectiva para entender e para propor políticas de desenvolvimento econômico para os países. Por fim, uma terceira importante contribuição do Hirschman que a gente precisa mencionar aqui é o conceito de encadeamento para frente e para trás. O que é isso? Encadeamento para frente e para trás é justamente que num processo de desenvolvimento econômico, à medida que novos investimentos vão sendo criados e propagados pelo sistema econômico, eles geram efeitos ou encadeamentos para frente e para trás. No sentido de que precisam de matéria-prima que está atrás. Essa matéria-prima vem, produz tal bem e serviço, e a produção desses bens gera encadeamentos para frente, novas vendas ou novas demandas para produzir, de tal modo que esses encadeamentos para frente e para trás também eles se propagam pela economia, e diferente do Rosenstein-Rodin, que defendia uma ação estatal em todas as frentes da indústria, o Hirschman vai dizer que não se sabe qual é a indústria, o segmento que vai se destacar ou que vai tomar frente de um processo de desenvolvimento em cada país, considerando a realidade econômica, social, geográfica, política, a habilidade gerencial que aquele país tem ou que aquele país desenvolve ao longo desse processo. Então, mas esse encadeamento acontece e isso vai dando molas, né? Vai gerando tensões, inclusive, e o Hirschman vai falar que daí existe um efeito positivo dessas tensões, uma mistura de processo de aprendizado com obstáculo, com evolução, com destruição criativa, que gera novas oportunidades, novos métodos de eficiência que catapultam a economia, o crescimento econômico do país. No fim das contas, o Hirschman vai falar de um aspecto que o desenvolvimento econômico ele depende muito da habilidade desses países de tomarem suas próprias decisões, seja no âmbito do planejamento desse desenvolvimento, seja depois no âmbito do gerenciamento empresarial, que o desenvolvimento vai requerer, vai ter como pressuposto. Então, a habilidade para investir é um aspecto aí que o Hirschman trata. E, por fim, uma conclusão, nós podemos falar da estratégia para o desenvolvimento econômico do Hirschman, que não apenas ele destaca os efeitos de retroalimentação permitidos pelos investimentos, os encadeamentos para frente e para trás, em setores industriais, e aqui é importante, o Hirschman, assim como os pioneiros, ele também concorda que realmente a indústria faz a diferença.
Então veja esse ponto é importante no pensamento desses economistas, que é a indústria, né? Uma economia desenvolvida precisa ter uma boa parte do seu PIB baseado em indústria, que é ali que há realmente uma multiplicação da eficiência, da produtividade do trabalho, que gera realmente ganhos de escala, crescimento e aumento da renda, melhores salários para os trabalhadores. Mas deriva das próprias mudanças e desequilíbrios, né, desencadeados pelo processo, uma fonte crucial de efeitos positivos ao desenvolvimento. É como se boa parte das soluções dos círculos viciosos do subdesenvolvimento fossem propriedades emergentes do próprio processo, não podendo, por conseguinte, ser pressupostas a priori. Então, de novo, né, não existe um conhecimento a priori capaz de traçar o rumo de desenvolvimento de um país, como dizem, por exemplo, os liberais, os quais Albert Hirschman também reage. E nem prescrições ali dos pioneiros do desenvolvimentismo, que também reagiam ao receituário liberal de leis universais, mas incorriam em outros problemas de sugestão baseada em leis gerais que o Hirschman reagiu. Então, o Hirschman, para nós concluir aqui as contribuições dele para o desenvolvimento econômico, é uma perspectiva que leva em consideração a complexidade da realidade, as peculiaridades econômicas, institucionais, políticas, sociais, de costumes do país, a ambiguidade e a incerteza, e que nenhum país vai prosperar seguindo o receituário vindo de representantes dos países desenvolvidos. Mas sim, esse país tem que reunir suas próprias forças e construir o seu processo de desenvolvimento, e é ao longo desse processo de desenvolvimento, que as soluções vão surgindo e realidades emergindo, fazendo com que novos desafios ou os velhos desafios sejam superados e o desenvolvimento aconteça. Então, esse é um aspecto muito interessante do Hirschman, esse economista que sai da Alemanha foragido do nazismo, vai para a França, da França se exila na Itália, da Itália migra para os Estados Unidos, dos Estados Unidos serve ao exército americano na Segunda Guerra Mundial, volta, serve, vai trabalhar na ONU, Banco Mundial, vem para a Colômbia, trabalha na América Latina por muitos anos aqui, e depois vai falecer nos Estados Unidos mesmo, lá na Universidade de Princeton, ele estava dando aula por último. Então, é um economista com uma trajetória de vida muito interessante, muito rica, e a forma como ele enxergava a economia realmente é muito interessante. Lembra hoje Nassim Taleb, lembra Daniel Kahneman e outros mais contemporâneos da economia que lidaram mais propriamente com a questão do comportamento econômico, das incertezas, da aleatoriedade. Então, isso está muito presente no Hirschman, e isso torna, eu acho assim, um economista muito rico, muito profícuo e bastante inspirador. Tá bom, pessoal? A gente vai ficar por aqui nessa aula sobre o Hirschman, e o nosso próximo estudo vai ser sobre o economista Myrdal e a causação circular cumulativa dentro desse processo de estudos dos clássicos do desenvolvimento. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, então, e até a próxima aula.